Em 2002, chegava aos cinemas um filme que prometia misturar eventos de tragédia, sobrenaturalidade, tudo isso inspirado num livro chamado A Profecia do Homem-Mariposa. E essa lenda, essa questão de lenda urbana com possíveis eventos reais inspiraram o livro, que inspirou o filme, no qual a gente conhece hoje como A Última Profecia. O filme acompanha John Klein, interpretado por Richard Gere, um jornalista do Washington, D.C., que vive em um momento feliz com sua esposa Mary. Mas tudo muda quando ela sofre um estranho acidente de carro após ver algo aterrorizante. Uma figura alada, de olhos vermelhos, que surge na estrada à noite. Traumatizado e obcecado em entender o que aconteceu, John começa a investigar e, de forma inexplicável, acaba dirigindo centenas de quilômetros até uma pequena cidade chamada Point Pleasant, sem saber como chegou lá. É nesse lugar isolado e tomado por um clima de tensão que ele descobre que várias pessoas locais estão relatando visões e aparições de uma mesma entidade. Uma criatura que parece saber demais sobre o futuro e sobre a morte. Com a ajuda da policial Connie Mills, vivida por Laura Linney, John tenta decifrar as mensagens e presságios que cercam o caso, mas quanto mais ele se aprofunda, mais percebe que talvez esteja sendo guiado por algo muito maior e muito mais assustador do que apenas uma lenda urbana. Esse é um filme que deve ter passado muito na televisão, porque eu nunca assisti esse filme, porém eu lembro de momentos bem específicos, né? Quando eu fui assistir ao filme agora para trazer aqui para o canal, né, um filme que vocês pediram aqui nos comentários, eu pensei, bom, eu acho que eu já vi essa cena ou esse momento, mas eu tenho certeza absoluta que esse filme nunca foi assistido na íntegra por mim, né? E é uma grata surpresa. É um filme muito delicinha para você assistir num sábado à noite com sua família, com pessoas mais próximas. É um filme que exige de você mais atenção, um pouco de paciência, porque é um filme que tem ali pelo menos umas 2 horas e 5. Não é um filme cansativo, mas é um filme que tem uma direção que ele te carrega de tensão, né? Porque você vai ver que o mistério ele demora para se revelar, ele não se revela numa íntegra, ele deixa pistas interpretativas, então o personagem fica com várias dúvidas, assim como você. Porém, são pistas gostosinhas de acompanhar, sabe? Você se engaja na busca pelo personagem John Klein, né? O que ele quer descobrir, a questão dos telefonemas misteriosos, das supostas profecias que podem prever o futuro, prever tragédias. Então toda essa premissa ela é muito interessante. Eu acho, agora é uma opinião totalmente pessoal, isso aqui não tem nada profissional, lembrando, eu não sou crítico de cinema nem nada disso, sou apenas o seu amigo aqui na internet falando sobre filmes, séries, né, e conversando aqui sobre questão de opinião total, tá? Eu acho que a escolha do ator protagonista, que inclusive foi uma exigência ali, né, do pessoal da produção que fosse o Richard Gere, que estava em alta, justamente por conta do carisma dele, da sua beleza, com certeza, sua elegância, né? Ele estava em alta ali por conta de Chicago, que inclusive acho que foi lançado no mesmo ano, então o cara estava vivendo o melhor momento da vida dele em termos profissionais, né? E acho que eles queriam muito que ele tivesse aqui. E ele ainda fez algumas exigências, que ele não queria trabalhar em filmes com sustos baratos, nem nada disso. E a primeira vez que ele recebeu o primeiro roteiro, inclusive, ele recusou de imediato. Ele demorou pelo menos umas 2 semanas para dizer que sim para o segundo roteiro, que é o roteiro final aqui do filme, né? Algumas alterações foram feitas para se adequar para que ele tivesse aqui. Minha opinião, tá? Essa questão de lista de exigências, de alterações, eu acho que foram muito bem-vindas para a trama em si. Mas eu acho que as pessoas envolvidas tiveram muito trabalho para que se adaptassem para a escolha justamente desse ator. Eles queriam usar ele justamente para o hype, né, para poder vender o filme, que lembrando, o filme também é um produto e ele precisa dar retorno para o estúdio. E tá tudo certo. Mas a questão é a seguinte, eu não vejo o Richard Gere como um excelente ator. Eu acredito que ele está no patamar assim, daquele ator que a gente ama ver, porque ele é muito carismático, é uma pessoa bonita, simpática, e ele tem uma atuação muito ok, muito operante.
Nesse filme aqui em específico, tem um momento bem pontual que eu vou falar depois na parte com spoilers, que daí me pegou. A atuação dele ali parece que foi, opa, veio, sabe, do nada, opa, agora eu vou performar. E, de fato, foi bem breve e acho que foi boa mesmo, assim. Me pegou, me emocionou, inclusive. Mas no decorrer do filme, a atuação dele é bem abaixo dos seus colegas de equipe, né? A atriz que faz a esposa dele, a Mary, tem uma performance muito melhor, mais convincente. A atriz que faz a xerife lá de Point Pleasant, pô, tá aqui num patamar muito mais alto que ele. E tem um personagem que com o nome de Gordon, que ele aparece pontualmente, e nas cenas dele, ele carrega a performance num patamar bem elevado, até destaca de forma assim, tipo, acaba destoando do Richard Gere, que parece que tá sempre uma nota abaixo do time, entendeu? Ele parece que ele tá sempre só no operante, ele não entrega uma performance que me parece convincente, ainda mais passando por todos os perrengues que o personagem tá passando. Eu acho que aqui a escolha do ator, na minha opinião, comprometeu a experiência do filme. É um filme legal, muito bacana, tá? O mistério é envolvente, o fato dele ter uma resolução parcial também me deixa super confortável, que tá ok, bem legal, mas eu acho que se a atuação do protagonista fosse com outro ator, eu tô falando de atores como, por exemplo, Bruce Willis, que entregou uma performance absurda lá em Sexto Sentido, talvez se eles não se apegassem tanto a esse ator específico por conta do hype da época, talvez eles tivessem sido ainda mais felizes com o resultado. Mas quem sou eu, né? Aqui é só a minha opinião, tá, gente? O filme ele tem uma boa visibilidade, foi um filme que fez um bom retorno financeiro. Hoje você consegue assistir esse filme na Prime Video, né? Foi onde eu assisti o filme, inclusive. Mas eu vejo que a avaliação dele, a nota que ele tem na internet, é a nota que eu daria pro filme. É um filme 6,5 para 7, né? Ele não chega numa nota 10 de excelência, assim, porque ele é um filme que você vai assistir, vai ficar intrigado, vai pensar muito, mas eu acho que ele tem um potencial maior de ficar na tua cabeça, mas não pelo filme em si, mas pelos elementos sobrenaturais que inspiraram a criação do livro que levou à criação do filme, sabe? Então, tipo, o mistério do Homem-Mariposa, ele é maior do que o filme. Então você fica mais engajado por conta dessa lenda urbana do que o filme em si. É uma questão de gosto, né? Mas eu acho que isso. O que pesa um pouco para baixo o filme é a atuação do Richard Gere nesse filme. Confesso que eu não vi todas as obras desse ator. O último filme que eu vi com ele é o filme Uma Linda Mulher, que ele tá bem legal, tá operante, mas quem rouba a cena é a Julia Roberts também. Então eu até quero a ajuda de vocês aqui nos comentários. Vocês acreditam que o Richard Gere é um bom ator mesmo? Ele é um bom ator? Ou ele entra naquela seara dos atores que são carismáticos e que são magnéticos, né? A gente olha pro ator, pô, que gostoso de ver essa pessoa em tela, né? Eu sou assim, hoje, por exemplo, um exemplo que eu vou dar é o ator Dwayne Johnson, por exemplo. Eu não acredito que ele seja um bom ator, nem um excelente ator, nem nada disso. Mas ele é um cara muito carismático. É legal ver os filmes dele pra gente se divertir, porque a gente se diverte com ele, né? O Richard Gere, na minha opinião, eu acho que ele entra nessa seara, do cara que ele é carismático, que a gente gosta de ver em tela, mas que eu acho que nesse papel aqui específico, onde ele precisaria ter um peso dramático maior, ele carrega um fardo pesado aqui no personagem, eu acho que ele não consegue performar, porque do jeito que ele tá no começo do filme, até o final, ele não tem um arco de evolução, tu não percebe um cara que tá desgastado, ele tem aqui uns momentos de surtos, de pô, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, tá tudo um caos, tá tudo tão confuso, mas ele no máximo dá uns pitizinhos, derruba uns objetos e tô brabo, sabe? Mas não tem uma performance que tu vê isso na expressão facial dele, sabe? Ele tá sempre com aquele rosto de galã, com aqueles olhos estreitinhos, entende o que eu quero dizer? Essa é a minha opinião, tá, gente? Se vocês discordam, tá tudo bem. E, inclusive, peço que comentem mesmo, caso eu esteja falando lorota aqui, tá? Mas, se você tá aqui e fala assim, Bruno, então, vamos lá, vale a pena eu perder o meu tempo, então, se é um filme que é só 6,5, 7? Mas, com certeza. Com certeza. Inclusive, peço que veja o filme, caso não tenha assistido, e depois volte aqui para comentar o que achou. Repito, é um filme que vale a pena, é um filme
de atmosfera, né? Você vai ver ali num sábado à noite, com a sua pipoquinha, bem tranquilo. Não é um filme para você ver com a família inteira, com gente conversando. Ele é um filme que ele depende muito da atmosfera, desse teu envolvimento. Ele precisa que você se comprometa com a história para que de fato tenha uma boa experiência e que você compre aquela narrativa, caso você esteja mais aberto a ser aquela pessoa tipo, bom, pode ser que ele seja baseado numa história real, mas talvez não seja bem assim, mas tá tudo certo. Aqui o que eu estou vendo é um produto, é um filme, e não algo com o intuito de trazer veracidade, ou quase com um fato real de fato. Não é o caso aqui. A gente não está falando da lista de Schindler, né? A gente está falando de um filme que é inspirado num livro, e o livro ele é totalmente focado é quase que um documentário investigativo, né, do autor. Ele foi até o local, conversou com as pessoas que falaram dos avistamentos, mas o livro é quase uma viagem, cara. Eles fatiaram muita coisa para colocar aqui no filme, tá? Tem OVNI, tem fantasma, tem o Homem-Mariposa, tem um monte de coisa que ia ficar uma salada de fruta. Então no filme aqui foi muito mais enxuto e focamos apenas no tal do Homem-Mariposa, que talvez fosse um símbolo que pudesse representar um mau presságio. A gente vai desenrolar melhor sobre essa mitologia e sobre a história agora na parte com spoilers. Então o filme abre, né, nos apresentando o personagem John Clane, que é interpretado pelo Richard Gere, com sua esposa Mary. Eles estão entrando numa casa com um agente imobiliário, ele quer comprar uma casa e tal. A casa é enorme, muito bonita, eles aparentemente já tinham visitado algumas, e eles escolhem essa casa como a casa que vai ser a casa deles mesmos. Então aqui, apesar de eles não falarem, não verbalizarem isso, dá a entender que eles estão buscando a expansão da família mesmo. Por quê? Quando eles estão felizes e voltam para a casa deles, a casa oficial onde eles estão morando atualmente já é lindíssima, lindíssima. Só que ela é pequena e a nova casa é enorme, né? Então dá a entender que eles já estão preparando ali para ter filhos, tudo mais. Aí faria sentido, uma casa daquele tamanho para 2 pessoas não faz tanto. Porém, eles estão muito empolgados, né, com a aquisição dessa casa, tanto que enquanto o agente imobiliário está num outro cômodo da casa, os dois estão lá fazendo uns atos meio sapequinhas, né, ali num dos cômodos da casa, até são flagrados, inclusive, lá na hora do bem bom, e nessa hora que eles são flagrados, a reação deles é aquela do tipo assim, ok, fomos pegos, né, mas fechou, a casa agora é nossa, fechamos o negócio, beleza. E eles estão muito empolgados, muito felizes, estão dirigindo de volta para casa, né? Compraram, mas agora eles têm que voltar para casa que eles moram ainda. E nesse trajeto que a Mary está dirigindo, super empolgada, você compra essa alegria dela, até os olhos dela estão brilhando, né? Aqui eu achei muito massa esse momento, porque mais para frente aparecem 2 pontos vermelhos, que parecia muito na primeira impressão que eu tive, que era tipo um farol de um carro parado, e eu pensei, meu Deus, ela vai bater num carro que tá parado ali e ela não viu, né? Só que aquilo aparece tão rápido e de repente algo muito sinistro e macabro surge na tela, assim, ó, muito rápido. Uma criatura, uma coisa assim, né? E aquilo apavora ela, se perde, o carro gira e bate numa árvore. A pancada na árvore é bem do lado dela e ela dá com a cabeça no vidro do carro. Na hora eu pensei que ela tinha morrido, porém não, ela foi pro hospital, foi hospitalizada, tudo certo, só que porém eles tiveram que fazer vários exames para ver se estava tudo certo no acidente. Porém, o acidente não provocou nada. Apenas foi uma catapulta para que eles chegassem no hospital e descobrissem, infelizmente de forma tardia, de que ela estava com um tumor bem avançado, um tumor super raro no cérebro. Fizeram a cirurgia, tiraram tudo que dava para tirar, mas algo ainda ficou. Então eles tentaram fazer com a quimioterapia o resto do tratamento, mas infelizmente a Mary não resistiu. E nesse processo em que ela estava fazendo esse tratamento, o John visitava ela com certa frequência, óbvio, né? A esposa dele, a pessoa que ele ama, e ela tem um peso muito grande na alma, do tipo assim, eu quero que você seja muito feliz, né? Ainda fala várias vezes, tipo, pô, desculpa, eu estraguei tudo. Daí tu fica emocionado porque, tipo, não estragou nada, não fez nada, ninguém tem culpa por ficar doente, né? Mas eu fico me colocando na posição dessa pessoa, né? Tu tá ali no auge da tua felicidade com a pessoa que tu ama e acontece uma coisa dessa, daí é difícil tu não se sentir mal, né? Porra, sou eu que tô doente, eu que vou ser a âncora aqui do relacionamento, né? Atrasar todos os planos do meu parceiro. E ele, né? Não, tu não fez nada de errado, tá tudo certo, vai dar tudo certo.
Mas enfim, não dá, né? Porque ela acaba falecendo e ele carrega isso com ele. Ele até tem um diálogo com o amigo dele assim, cara, ele já tá aparentemente puto com Deus, né? Porque ele fala assim, meu, parece que Deus deve olhar assim e pensar, vamos lá. Todo mundo, vamos ver quem tá feliz. Ah, vocês dois aqui, ó, parecem estar muito felizes. Vocês mesmos. É vocês que eu vou comprometer aí a vida de vocês. É agora que eu vou usar vocês como um alvo aqui pra azucrinar. Tipo, eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, né? Não sei você do outro lado, mas tipo, tua vida tá legal, tá tudo certo, aparentemente tá tudo dentro dos conformes, tá legal no trabalho, na vida e tal, e do nada acontece uma merda assim, sem tamanho, desculpa o palavreado, mas né, acontece algo aí que não tava nos planos e parece que te atrasa e puxa pra trás e tu pensa, Deus, por que eu? Por que eu? Justo eu. Mas aí eu te digo, meu amigo, infelizmente, ou felizmente, você não tá sozinho nessa, né? Isso acontece com todo mundo. Todo mundo passa por um momento assim. Uns mais, outros menos, em escalas maiores ou menores, mas a dor de cada um é individual, né? Então a gente não tá aqui para medir as dores, mas para dizer assim, ó, esteja preparado nos momentos de alegria, de tristeza, alguém ou algo pode puxar o teu tapete da felicidade e te botar nessa situação dolorosa, né? E é o que acontece com o nosso amigo aqui, o John. Passam-se 2 anos, o amigo dele, inclusive, tá até querendo apresentar uma moça pra ele, fala, não tô interessado, eu ainda penso na Mary e tal, mas eu tenho que acordar cedo, vou viajar amanhã porque eu preciso entrevistar um político lá específico, e vou dirigir agora na madrugada e se embora. Ele pega a estrada, e no meio da estrada ele acaba chegando num lugar muito escuro, mal iluminado, e o carro dele, de repente, começa a se piscar todas as luzinhas no painel. É o desespero do pessoal CLT, né? O nosso desespero, olhar pro carro e começar a piscar a luz no painel. Já, meu Deus, já pensa no áudio do mecânico falando assim, ó, vou ter que fazer o motor, vai ter que mexer na parte elétrica. Eu só consigo pensar nessa parte, né, que, meu Deus, já tá na fossa, né? Mas consegue, não, sempre dá pra piorar. Daí para também num lugar totalmente deserto. Aqui ele fecha o carro, vai caminhando sozinho, frio, ele tá sempre bem agasalhado, estiloso, né? Sempre com aquele sobretudo elegante. E ele vê uma casa ali nas proximidades, ele resolve se aproximar. E é de madrugada. Quando ele abre a porta, né? A pessoa que abre a porta, né? O proprietário da casa, já abre a porta apontando um canhão na cara dele, né? Uma arma na cara dele e puxa ele pra dentro da casa. E tu fica, ué, o que tá acontecendo? O cara já começa, tu de novo, eu sabia que tu ia voltar, não sei o que. O cara parecia que tava esperando alguém vir ali. E prende ele ali no banheiro da casa, na banheira, e fala assim, tu não vai sair daqui. Eu vou chamar a xerife pra gente resolver essa situação. Ele chama a xerife chega, e tá lá o Gordon, né, que é o cara da arma, porque ela nomeia ele assim. Tá ali ele e a esposa ali, mas a esposa super nervosa e o Gordon com a arma tendo certeza absoluta do que ele vai dizer agora é o seguinte. Ele vai falar pra xerife que essa pessoa que estava na frente deles, que é o John, já tinha vindo 2 ou 3 vezes nas noites anteriores com a mesma questão, querendo bater na porta, pedir ajuda, não sei o que. Ele, não sou eu, cara, é a primeira vez, eu nem sei onde é que eu tô perdido, meu carro parou ali, não sei o que. Enfim, a xerife pega os documentos do John, vê que ele ali é um jornalista e tal, não, tá tudo certo, libera o homem, né? Inclusive, como o carro dele tá estragado, ela dá uma carona pra ele até aqueles motel, né? Que é aqueles hotel de beira de estrada, onde ele pode ficar hospedado ali para dormir. Quando ele chega ali no lugar com ela fala para ele o seguinte, por que eu não te levo direto pra delegacia pra, né, nem levo isso mais à frente? Tá rolando uma coisa esquisita aqui na nossa cidade, aqui em Point Pleasant. Ele, Point Pleasant? Como é que eu cheguei aqui? Meu Deus, ele já fica confuso, porque não era pra estar ali. Daí ela fala, as pessoas vêm agindo estranhas e tal. Mas enfim, vou te deixar por aqui, a gente se fala outra hora. E ele vai ali na recepção do motel e o cara dá um mapa e fala, a gente tá em Point Pleasant. Ele, cara, mas eu tinha que estar numa cidade X, não faz sentido. Quando ele tá olhando no mapa, ele aponta aqui, o cara fala, não, pode mover o dedinho mais pra cima, tá isso aqui, ó. A gente descobre junto com ele que ele dirigiu 650 quilômetros em 1h30. Aí tu fica, não faz sentido nenhum. Como é que ele fez essa trajetória tão rápido e nem era o destino dele? E ali o carro dele parou e morreu. Sabe? Bizarro. Porque já começa outra parte do mistério do filme, né? Tipo, primeiro, a gente já fica encucado
com a morte da Mary. Porque, beleza, a gente sabe que a morte dela não foi sobrenatural. Mas algo sobrenatural surgiu diante dela e fez ela sofrer um acidente. E por conta disso, eles foram para o hospital. E lá, eles fizeram os exames e descobriram o tumor. Dali em diante, ela começa a ter umas visões esquisitas e faz alguns desenhos bem suspeitos, assim, que ele até guarda com ele. Uns desenhos que pareciam uma silhueta de um homem com asas, né? Daqui a pouco os desenhos foram piorando, com olhos vermelhos, o negócio foi ficando meio diabólico aos poucos, né? E tem uma cena bem estranha ali no hospital, que quando ele vai pegar as coisas da esposa, aparece um cara meio torto de ombro, assim, meio tortinho numa porta e fala assim, a sua esposa desenhava muito bem, né? Ela estava desenhando anjos. Daí ele olha pro desenho e vê que de anjo não tem nada. Quando ele vai falar alguma coisa pro cara, o cara já não tá mais ali. Isso eu acho relevante pro que a gente vai falar mais pra frente, tá? Tem um link. Mas, enfim, ele vai juntando as peças aos poucos, né? Pô, a policial falou pra ele que tem pessoas tendo visões de coisas esquisitas acontecendo na cidade. Ele chegou ali de uma forma super misteriosa. O carro não funciona. E pra piorar, na manhã seguinte, como o carro dele foi guinchado, né, pra ir numa oficina pela seguradora, chegou lá, ele pergunta pro cara, né, quanto eu devo? Não deve nada, não tem nada, teu carro tá perfeito, não tem nada de errado com o teu carro. Aí ele fica, bom, é bom e ruim, né? É bom que tu não precisa se preocupar com o carro em termos de, não preciso pagar, não preciso me incomodar com isso, mas tipo, é ruim porque, cara, algo aconteceu, o carro tava se piscando todo, parou de funcionar e não ligou mais, aí agora tu me disse que não tem nada? É esquisito, né? Eu, na situação dele, pegava o meu carro e ia embora. Mas o John não faz isso. Porque o John fica intrigado, porque quando ele tá andando ali na cidade, ele encontra o Gordon. O Gordon é o cara que abordou ele com a arma na madrugada seguinte, anterior, né? E o Gordon fala pra ele, depois que tu foi embora, eu comecei a ouvir umas vozes esquisitas. O cara já tá meio perdido. Esse ator aqui é o que eu falei que, em termos de atuação, ele eleva muito a performance das cenas onde ele tá. Ele tem uma cara de quem tá realmente sendo perturbado por algo, tem algo muito esquisito, ele transparece isso nas feições dele, nas expressões do rosto dele, sabe? E é isso que eu digo que faltou na interpretação do Richard Gere. Todas essas coisas bizarras que estão acontecendo ainda não são nada comparadas às que vão acontecer daqui pra frente. Mas nas interpretações do Richard Gere, ele não parece estar realmente abalado com isso, ou realmente chocado, né? Mas enfim, vou voltar aqui pra história. Uma coisa que eu achei, eu não vou dizer que foi forçado, tá? Mas o que eu vou achar que é um pouco acelerado é o vínculo que o John cria com a policial. Porque assim, ó, ela já tá recebendo várias ligações das pessoas da cidade que estão vendo coisas e tudo mais. E ele, quando ele a procura agora, para trocar uma ideia também referente a o fato dele estar ali e não saber como que ele chegou ali, aos poucos ele acompanha ela nos processos de investigação com essas pessoas, né? Então ele mostra aquele desenho que ele tem para as pessoas no qual ela está investigando. Então ele meio que é convidado a participar da investigação. Eu não acho forçado isso porque, beleza, ele é um cara que ele é jornalista, a cidade é uma cidade pequena, talvez para ela faça sentido trazer um cara que é um jornalista que entrevista políticos e tudo mais, para participar ali do processo, para quem sabe até documentar isso, né? Quem sabe até chamar a atenção das grandes mídias para o que está acontecendo na cidade e de fato vir ajuda, né, em peso, porque ela não está dando conta, né, do que está acontecendo, ainda mais que são coisas bem misteriosas. Então ele fala com o pessoal mais jovem que estava lá num carro fazendo amor na madrugada, escondidos, e quando algo aparece, uma luz muito forte aparece, tanto que ele fica com uma sequela depois de ter visto o que viu. Ele fica com os olhos avermelhados, ele também caracteriza como uma coisa meio humana, com asas, os olhos vermelhos. Tem um outro senhorzinho de idade que trabalha numa oficina. Não, ele não trabalha numa oficina, ele trabalha no corpo de bombeiros. E ele também viu algo com essa fisionomia. Depois eles vão na casa de uma senhora que descreve a mesma entidade, só que estava do lado de fora da casa dela. Ela dá umas pistas de que, tipo, ela estava dentro de casa, olhou lá para fora, e essa coisa estava perto da árvore da casa dela, e que a cabeça da coisa, né, da pessoa, enfim, batia numa altura tal, assim, que então, ela falou assim, então, se batia com a cabeça lá, tinha mais de 2 metros de altura. Então tu vai, cara, isso é uma pessoa, é uma entidade sobrenatural. Se for uma entidade sobrenatural,
ela tá com boas intenções ou com péssimas intenções. Tu vai questionando isso porque é o seguinte, sempre que essa coisa aparece, ela não faz nada diretamente para essa pessoa que a viu. Nada diretamente. Porém, algo de ruim acontece em outro momento, não necessariamente com essa pessoa, mas em outro momento. É como se fosse, de fato, uma representação de um mau presságio, sabe? Como se vier... Eu até cheguei a pensar na questão do anjo, do divino, por conta da luz que vem com ele, porque as pessoas ficam até com os olhos vermelhos, como se aquela luz fosse tão forte que ardesse seus olhos, né? Só que tu vê que não vai por esse caminho, porque dali em diante o Gordon vai se aproximando do John, eles vão formando meio que uma amizade ou até uma cumplicidade, porque o Gordon fala pra ele assim, cara, eu tive um sonho muito bizarro, eu acordei com um sonho e aquela voz me falou Denver, 99 morrerão, uma coisa assim. E eles não dão bola, e num dia que eles estão num restaurante ali juntos, um noticiário, vai lá, um avião em Denver caiu e 99 pessoas morreram. Então eles, meu Deus, será que essa coisa, essa voz tá tentando nos avisar, nos alertar para impedir essas coisas? E o Gordon vai ficando cada vez mais maluco, ele vai se perdendo, a sanidade vai tomando conta dele, até que em algum momento do filme, a gente recebe uma ligação dele pro John, o John fica com ele na linha, e aparentemente aquela coisa tá ali, tá junto, e aquela voz fala diretamente com o John, uma voz meio distorcida, e depois que eles vão atrás do Gordon para ver se ele tá bem, né, porque se aquela coisa estava com o Gordon e telefonando pro John, talvez eles conseguissem ver a entidade, né? Chegando lá, eles encontram o Gordon morto no bosque, congelado, digamos assim, porque ele aparentemente passou a noite lá fora no bosque, e é muito frio ali, ele tava com pouca roupa, e tu vê que ele tá meio que com sinais de hipotermia. E a coisa vai escalonando dessa forma. E as respostas param de vir, porque aquelas ligações são muito misteriosas. E tu sabe que tem algo sobrenatural, e a prova disso é numa das cenas mais marcantes do filme, na minha opinião, que é essa cena do telefonema. Aparentemente essa entidade se comunica através dos telefones, porque a gente não vê essa entidade o filme inteiro, não diretamente, pelo menos. Em algumas cenas do filme, que eu vou depois eu vou deixar aqui na edição, alguns frames que ela aparece assim, ó, de forma bem sutil, mas que a gente não tem certeza se aquilo de fato é a própria criatura ou são alucinações das pessoas, né? Após o contato. Mas nessas ligações, tem um momento aqui que, me arrepia só de lembrar, que a criatura do outro lado começa a falar com o John e dar detalhes sobre a vida dele que somente ele saberia. Relacionamento dele com a mãe, com o pai. Aí, pra tirar a prova real, o John faz o seguinte, ele pega o relógio da bancada, assim, da mesa de cabeceira, bota dentro do sapato dele e empurra pra debaixo da cama. Aí ele pergunta, onde eu coloquei o meu relógio? Aí ele fala, dentro do sapato. Aí dá um silêncio e fala assim, ó, e o sapato tá debaixo da cama. Puta, não tem... Cara, ele fica até assim, meu, tem alguém me espiando. Ele pega, se deita debaixo da cama, pega um livro. O que tá escrito nessa página que eu tô lendo aqui, na página tal, parágrafo tal. E a coisa começa a recitar exatamente o que tá escrito ali. Cara, é impossível, né? Alguém tá ali perto e monitorando ele. Daí ele já fica pirado. Daí a voz ainda do outro lado fala assim, tu precisa de mais provas, John? Daí tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E a coisa desliga o telefone. Ele até grava essas ligações, leva para um lugar para poder escutar, as pessoas escutam essa voz, chega numa conclusão que a frequência que aquela voz atingia em termos de pulso elétrico, né, não vinham de cordas humanas, cordas vocais humanas, né, então o mistério vai crescendo, só que muitas dessas pontas que o filme vai dando, ele também não fecha, então não diz... não diz o porquê da entidade, por exemplo, tá se comunicando por telefone, não diz quais eram as intenções, porque em dados momentos a gente pensa, bom, ela está tentando usar as pessoas de forma profética, né? Eu vou até aquela pessoa, vou dizer algo que vai acontecer no futuro e ela lida com essa informação como ela achar melhor, se ela vai prevenir os acidentes ou não vai fazer nada, né? E meio que fica por isso mesmo, assim, porque de fato o John começa a ter essas vozes, ele começa a ser atacado, digamos assim, telepaticamente pela criatura, porque ela fica fazendo tortura psicológica, brinca com os sentimentos dele, ele tem a impressão de ver a esposa dele nos lugares, a esposa dele já morreu faz 2 anos, não é ela, marca até um momento
é assim, tipo, se tu for pra tua casa, sair da cidade, for pra tua casa, ao meio-dia, tu vai falar com a tua esposa por telefone. Cara, a primeira coisa que ele faz é juntar as malas dele ali e vou pra lá. Tanto que ele já tava num relacionamento mais aproximado, mais íntimo com a xerife. E que, aparentemente, parecia que tava rolando ali um romance, assim. Mas, tipo, em nenhum momento nada muito apelativo, não se beijaram, nem nada disso. Mas, tipo, estavam criando um vínculo mais forte do que amizade. Ambos se ajudando nas investigações que não levam a lugar nenhum, apenas pistas brandas. Tanto que uma dessas pistas brandas, antes de eu chegar na parte que ele vai falar com a esposa no telefone, né? Antes de ele se mudar, ele vai para uma... No meio das investigações dele sobre o Mothman, né? O Homem-Mariposa, todas essas investigações levam a um nome de um escritor. E esse escritor mora numa outra cidade e ele vai até essa cidade. Quando ele chega lá, o cara tá saindo da igreja, ele aborda o cara não quer muito falar com ele, mas enfim, eles acabam sim tendo mais de um encontro, né? E nesse primeiro encontro, o cara dá algumas pistas falando sobre a lenda do Mothman, que ele é visto em várias culturas, não é só nos Estados Unidos, mas que muitas pessoas associam ele como, de fato, um mau presságio. Né? Um homem-mariposa com essa entidade, essa silhueta estranha, ele anuncia coisas que vão acontecer, ruins, né? Geralmente são tragédias. E quando chegou a vez dele de começar a ser perturbado por isso, ele começou a ser avisado sobre tragédias, tal. Ele tentou reportar, ele avisou um monte de gente, quase foi preso porque as pessoas acharam que ele tinha um envolvimento nesses avisos que ele falava, né? Vai explodir um prédio em tal lugar, tantas pessoas vão morrer. Aí acontecia, daí as pessoas iam lá investigar ele. Ou seja, ele parou de ouvir e parou de tentar ajudar, porque ele perdeu a esposa, no sentido de que ela terminou com ele, os filhos não queriam mais falar com ele, tu vê que ele tá muito abalado por conta disso, né? Mas esse isolamento fez com que ele não cedesse à insanidade, porque ele já tava ficando maluco, mas os presságios estavam vindo, ele parou de reportar aquela coisa, a entidade aparentemente parou de importunar ele. E aí ele fala, faz o mesmo, ignora. Mas ele, não posso, porque daí ele fica sabendo que vai ter um incidente num rio XYZ lá, que é na cidade onde ele estava lá com a xerife, né? E aí que tá o detalhe, ele passa esse recado, passa meio que por louco, porque a galera ignora ele, aí o tal do governador que ele iria entrevistar, por coincidência ou não do destino, ele também estaria ali na cidade. E nessa cidade ele poderia ter a oportunidade de entrevistá-lo. O que ele faz? Ele vai lá e age igual um maluco, dizendo para eles não irem na tal fábrica que fica na beira do rio, porque a fábrica poderia explodir e mataria tantas pessoas, tal. E vai lá, fala, passa papel de maluco e no final das contas não acontece absolutamente nada ali. Não acontece nada. Aí que ele meio que abre mão, tal, e quando ele recebe a tal carta de poder falar com a esposa, ele faz isso, né? Empacota as malas e vai para a cidade dele para falar com a esposa. Chega nesse momento, que eu acho um momento muito interessante, que aí é o momento que eu falei pra vocês que ele performou melhor e que acabou até me emocionando, porque ele chega lá, em frente ao telefone, e fica sentado na frente do telefone. Ele olha pro relógio, ainda era 5 para meio-dia. Então ele ia falar com a esposa meio-dia, conforme a carta que ele recebeu da entidade lá, do The Mothman. Ele fica esperando, e quem liga primeiro é a xerife. Fala pra ele, cara, é véspera de Natal, volta pra cá pra cidade, não fica sozinho. Cara, se você tá, né, não tá lidando bem com o luto, você não precisa passar por isso sozinho. Você pode ficar aqui com a gente, né? Vem pra cá, eu já comprei até uma passagem de avião pra ti, pode vir. Pega aí e vem agora. Ele, não posso. Aí ele fica nessa. Aí ele abre o jogo e fala pra ela que The Mothman prometeu pra ele que ele falaria com a esposa dele ao meio-dia em ponto. Daí ela fala, não, cara, seja lá com quem for que tu vai conversar por telefone ali, não é sua esposa, ela já morreu, eu sinto muito, mas ela já morreu. Tu não vai falar com ela. E aqui ele desaba e chora, ele fala que ele sente muita saudade dela, e dela fala, não, eu sei, eu entendo, mas não cai nessa, sabe? Tipo, a coisa tá te usando. E ali, ele engole choro, beleza, vamos nessa. Aí ele sai fora, o telefone toca, meio-dia em ponto. Aí cria aquela tensão, aquele momento de, será que vai atender? Será que ele vai falar com a esposa? Quem que é, né, do outro lado? Ele pega, arranca o telefone, quebra tudo, puxa fio e tal, ele pega as coisas. Quando tá quase saindo da porta, o telefone continua tocando, mesmo sem estar ligado na rede de telefonia, todo quebrado no chão, todo escangalhado. Ele não atende, pega o avião e vai pra cidade de novo.
E aqui a gente vai pro arco final do filme, onde ele é véspera de Natal, né? Então ele tá chegando na cidade, já saiu do aeroporto, tá de carro bem perto da ponte principal que linka ali com a cidade, a Silver Bridge. E chegando ali, um trânsito infernal, parece Blumenau aqui na época da Oktoberfest. Cara. Gente, é um absurdo para andar, é impossível sair de carro. E ali tá igual, vários carros entulhados ali na ponte, buzinando e tal, porque deu um problema ali com o semáforo. E ele ali parado, de boa, né? Pensa, bom, não tem o que fazer, né? Vou esperar aqui. Daqui a pouco ele lembra, a ponte fica sobre o tal rio, que ele recebeu a profecia de que algo ruim ia acontecer. Na hora a música já muda, né? Já fica aquela música tensa, ele sai do carro, vai lá, fala para as pessoas saírem, e aqui começa a melhor cena do filme. Essa cena aqui é absurda de boa. Absurda. Sem essa cena, esse filme não seria o mesmo. Ele correndo para avisar as pessoas, sai do carro, sai da ponte, não sei o que. Daqui a pouco a ponte começa a tremer. Aí um cabo solta, daqui a pouco um parafuso arrebenta e o negócio começa a desgringolar. E a nossa xerife estava na ponte também. Vários carros cheios de caixa de presente de festa de Natal e tal. O caos começa, as pessoas começam a se atropelar entre si, aquela muvuca, aí é carro que derrapa e cai. Cara, essa cena é muito bem construída. Eu vou tentar deixar umas cenas dela aqui, tá? Mas, basicamente, a ponte vai cedendo, vai caindo, todo mundo caindo com o carro a pé, gente caindo, sendo atropelada, esmagada e coisa arada, entulho caindo em cima, um caos generalizado. A música vai fazendo aquela batida que vai ritmando com o teu coração, porque tu tá tenso, tu tá preocupado com o Richard Gere, tá preocupado com a xerife, tu fica preocupado com as pessoas e aquele caos começa. E é muito massa que de forma sutil, quando ele olha para cima, tem 2 pontos vermelhos que você pode interpretar como os olhos do The Mothman, mas são as luzes de alerta do topo da ponte. Mas volta e meia no filme tem esses simbolismos espalhados, mensagens bem sutis, tipo, tu olha aquele ponto vermelho e tu pensa, o que é aquilo ali? Ah, é uma luz de alguma coisa. Nunca é, de fato, os olhos de The Mothman, sabe? É um negócio muito bem construído, muito bem provocativo, né? E no meio desse todo esse caos tal, cai tudo. O John tá pra fora da ponte, ele vê aquele incidente, dele olha lá o carro da xerife caindo na água e ela, como ela bateu com a cabeça no volante, ela desmaiou e ficou. E aqui ele toma a atitude mais heróica que ele poderia fazer. Ele pula no rio, água geladíssima, ele entra pela parte dos fundos do carro que tá com o vidro quebrado, ela tá desmaiada, ainda tá com aquele bolsão de ar, né, que tá dentro do carro, que a água ainda não entrou toda. Aí ele sai, pega um fôlego, pede pra ela respirar, ela ainda tá desmaiada, mas ele puxa ela pra fora e eles saem juntos pra fora da água. E essa cena visualmente é muito bonita, porque de cima mostra que toda a ponte já caiu, né? Mas mostra aquela escuridão, porque é de noite, os carros afundando, mas as luzes apontando pra cima, assim, sabe? E várias caixas de presente boiando. E isso aqui, essa cena, já tinha sido descrita pra nós, mas passou assim, ó, bem sutil. Porque ela menciona pra ele, numa determinada parte do filme, quando eles estão conversando sobre todas essas experiências bizarras que as pessoas estão relatando, ela fala que com uma certa frequência ela tem um certo sonho. E esse sonho é ela na água, afundando, sem conseguir sair, e quando ela olhava para cima era escuridão. E quando ela olhava para baixo, pontos de luz miravam na direção dela e ela estava sempre cercada de caixas de presentes. Então ela também estava recebendo sinais dessa, talvez até da mesma entidade, né? Dessa entidade The Mothman, que é o Homem-Mariposa, só que ela não conseguia processar isso e interpretar, né? Porque ela falava que sempre que acordava do sonho, uma voz falava para ela assim, acorde, número 37. Assim, e ela gravou esse número. Quando eles saem, então lá no final do filme, já dentro sentadinhos na traseira da ambulância, com cobertas, já foram receber os primeiros atendimentos e tal. O John recebe a informação de um dos voluntários ali dos resgates e fala assim que 36 pessoas morreram. Ela é a número 37 que ela ouvia. Então esse número nos coloca numa situação de que agora tem uma compreensão de que aquelas pessoas morreram, ela estava ali no meio, só que ela era o número 37. Dali em diante não morreria, né? E aí o sonho dela bate com a tal premonição, digamos assim, né? E o filme acaba dessa forma, os dois se abraçando e tipo,
Enfim, mais uma tragédia. E um lettering aparece dizendo que, após esse incidente, nunca mais se ouviu falar de relatos das pessoas que moram ali em Point Pleasant do Mothman, mas sim vários relatos pelo mundo. E acaba o filme dessa forma. Aí daí eu fiquei, cara, que loucura, que doideira. Então realmente existe essa lenda urbana do The Mothman. Eu fui obrigado a pesquisar para poder trazer para vocês, né? A gente já vai compartilhar aqui. Mas tirando essa parte folclórica, né, da lenda do Homem-Mariposa, eu queria pontuar aqui que o filme ele poderia ter sido um pouquinho mais engrandecido se a gente se aprofundasse um pouquinho mais na mitologia que inspirou essa lenda, né, da onde veio. Quais são as reais intenções ficam muito abertos, porque não sabe se é uma criatura do bem ou do mal, porque, né? Pensa comigo, se ela tá ligando para as pessoas para falar coisas que podem evitar tragédias, mas depois fica manipulando essas pessoas, tanto que o Gordon foi levado à loucura e acabou morrendo, será que a culpa foi realmente do Homem-Mariposa? Ou ele acabou morrendo porque ele não conseguia lidar com aquelas informações e a insanidade dele o levou a ficar lá fora, no frio e morrendo, né? Acabar morrendo. E aí? Sabe? Tipo, ficam algumas pontas soltas. E eu queria a ajuda de vocês para trazer essa interpretação. A minha interpretação é que, como o livro tinha várias questões para serem trazidas, que era o Homem-Mariposa, tinha OVNIs, tinha fantasmas, eu acho que eles meio que tentaram juntar um pouquinho de tudo numa mitologia só, né? E acabou que ficou muito vago. Como esse roteiro estava pronto, foi pro Richard Gere ler, não gostou, voltou pros caras, vamos trabalhar aqui para tentar lapidar e trazer algo que agrade ele. Talvez, por conta desse vai e volta da releitura do roteiro, talvez algo tenha realmente ficado de fora. Então não é apenas uma história que ficou mal contada, eu acho que tá incompleto e ficaram lacunas de fato. O filme tem muitos pontos positivos, tá? A trilha sonora é muito boa, a ambientação, a atmosfera criada para o suspense e para o mistério, as atuações em geral estão muito boas, de fato. Richard Gere tem algumas ressalvas, mas tá ok, tá operante. Ele não compromete a premissa da história, tá ok. A história em si se compromete por deixar muitas lacunas, né? A gente não precisa de 100% de tudo muito redondinho, eu entendo, o filme de mistério ele tem que te causar algumas intrigas, mas eu acho que algumas respostas poderiam ser dadas e melhorariam a experiência. Porque o fato de eu não saber se o The Mothman, né, o Homem-Mariposa, é uma entidade maligna ou benigna, não compromete a experiência, tá tudo certo. Mas que fica estranho o fato dele falar pro John que a esposa dele ligaria meio-dia, né, e enfim, ligou. A gente sabe que não é esposa porque a esposa dele morreu. Será que talvez ele estava brincando e zombando do John? Por que ele faria isso? E ao mesmo tempo deu uma informação tão privilegiada para ele que acabou salvando muitas vidas. Apesar das 36 pessoas que morreram, outras vidas foram salvas. Graças à ação dele sair do carro desesperado e pedir para a galera sair. Então fica um pouco ambíguo. E talvez isso deixe a gente meio confuso, sabe? Mas enfim, eu quero saber de vocês se isso que eu estou falando aqui faz sentido, né? Essas ressalvas que eu estou trazendo, ou se eu estou falando lorota e talvez eu não tenha entendido 100% da obra. Gostaria da ajuda de vocês para a gente trocar essa ideia. Mas a minha visão é que o filme acaba se comprometendo um pouco com uma mitologia que parece muito interessante, mas o fato de não se aprofundar muito deixa o resultado meio agridoce. Porque beleza, a gente concluiu, né, tivemos um final ali satisfatório para os personagens, mas a gente não fica sabendo qual era o propósito disso. Essas profecias tinham um propósito ou não tinham, sabe? E o filme em português tem o nome de A Última Profecia. Não, aí bate com, tipo assim, a última profecia ali em Point Pleasant, que é a cidade, né? Então, tipo, foi a última vez que, de fato, tivemos o relato do Homem-Mariposa trazendo profecias ali para aquelas pessoas, né? Mas o nome do filme em inglês é The Mothman, né? Que é o Homem-Mariposa. Ele deixa muito mais ambíguo. Daí a gente não tá falando de profecias, não tá falando nada. A gente tá focando na criatura em si. Só que a criatura em si, ela não é explorada, né?
Não digo que ela precisaria aparecer visualmente, tá? Não é esse o problema. A questão é que ela é pouco explorada em termos de intenções, de origens, sabe? Se tivesse dado um embasamento no qual, mesmo que a gente tivesse um embasamento para que criasse algo mais especulativo, do tipo assim, uma cultura X acreditava que eles eram espécie de anjos. Isso é muito jogado, né? Aquele escritor que fala com o John em algum momento, ele pega pequenos recortes de informações que ele tem, que ele fez um estudo sobre, mas nenhum desses recortes se complementa. Então a gente não sabe para onde olhar de fato e o que esperar da entidade. Se é benigna, se não é, quais as intenções, por que escolher essas pessoas, era de forma aleatória, porque sim, sabe? É um negócio que fica largado. Mas, enfim, eu acho que se tivesse acertado mais esses pontos que eu acabei de destacar, talvez tivéssemos engrandecido a obra e o filme teria ganhado mais peso. É isso. Agora eu vou trazer para vocês algumas curiosidades que eu acabei pesquisando sobre a questão da criatura em si e das lendas urbanas. A criatura chamada Mothman, ou Homem-Mariposa, ela não surgiu no filme, né? Ela vem de relatos reais de moradores de Point Pleasant, que fica em West Virginia, lá nos anos 60. O primeiro grande relato aconteceu em 1966, quando várias pessoas, incluindo casais e adolescentes, disseram ter visto uma figura humana com grandes asas e olhos vermelhos brilhantes, que parecia voar ou perseguir carros na estrada perto de uma área abandonada chamada TNT Area. Esses relatos continuaram por meses e muitos moradores ficaram convencidos de que estavam vendo algo além de aves ou animais comuns. Depois, os avistamentos passaram a ser associados à queda da ponte Silver Bridge, em dezembro de 1967, que matou dezenas de pessoas. Isso começou a reforçar a ideia da cultura local de que Mothman era um presságio de desastre, visto antes das tragédias. No mundo real, não existe prova científica que o Mothman, ou Indrid Cold, ou até a ligação com profecias seja real. São relatos, lendas urbanas e interpretações de fenômenos estranhos por testemunhas. No filme, o mistério é deliberadamente não explicado de forma racional. O foco está no impacto psicológico mesmo, na ideia de destino e na sensação de que há algo maior do que a razão humana pode compreender. Inclusive, na hora que a criatura, a entidade, está falando por telefone, ela se identifica como Indrid Cold. Mas em nenhum momento a gente tem essa informação, se Indrid Cold, que é quem sabe todas aquelas informações e fala com o John, se essa figura é a mesma que o The Mothman. Eu associei que sim, né? A gente tá falando do filme do The Mothman, então eu imagino que todas as coisas relacionadas ao paranormal ali sejam com ela, mas no filme não explica. Podem ser duas entidades diferentes. Tanto que Indrid Cold já é um nome bem comum ali na área ufológica. A galera que associa ali com OVNIs, com visões de extraterrestres. Então, esse nome, inclusive, também está no livro. E aqui eles jogam meio que de qualquer jeito. E eu acho que isso acaba enfraquecendo bastante a narrativa e a construção dessa mitologia dentro do filme, né? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante do filme, queria ter gostado mais, eu confesso pra vocês, mas ainda assim é um filme que eu indico, assista pra você que gosta de um suspense, algo relacionado ao sobrenatural. É um filme gostoso, não tem sustos baratos, ele não é apelativo, é um filme bem bacaninha de assistir, passa super rápido essas 2 horas, tá? Então ele tem 2 horas que não se arrastam, elas são importantes para criar a tensão e a atmosfera do filme, e eu acho que faz sentido você assistir com certeza e tirar suas próprias conclusões. Caso você já tenha assistido, quero saber aqui a sua opinião também, se você gosta desse filme, se o que eu falei aqui faz sentido, ou se a minha visão é um pouco deturpada, compartilha comigo, eu quero fazer essa comunidade continuar crescendo. Se gostou de fato desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e deixe aqui nos comentários a sua opinião referente ao vídeo e à obra em si. Se você estiver vendo esse vídeo no seu celular, peço que dê o hype para fazer com que esse vídeo fique em mais evidência, mais pessoas possam vir e a gente vai aumentando essa comunidade aos poucos. Quero agradecer demais aí pela audiência de vocês, aí a gente se vê no próximo vídeo e até mais.